Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Instituto de Estudos Terapêuticos Independência Química. Hoje nós vamos fazer a nossa segunda aula desse curso que começamos ontem, muito proveitoso. Ontem nós tivemos uma aula muito interessante, uma aula com bastante interação, bastante aprendizado no nosso curso introdutório de transtorno por uso de substâncias, né? Ontem a gente começou a fazer a conceituação desse TUS, desse transtorno por uso de substância. A gente passou por vários fatores dele e chegamos no acompanhamento biopsicossocial, nas intervenções biopsicossocial. A gente passou pela classificação da substância, a gente passou pelos padrões de uso, como é que funciona esse indivíduo dentro desses padrões. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a neurobiologia desse transtorno por uso de substância. O nosso objetivo hoje não é se aprofundar num ambiente psiquiátrico, né, neurobiológico, não, mas o nosso objetivo é entender o mecanismo de ação da substância com o cérebro, com os neurônios, como é que ele atua no sistema nervoso central e, principal, como é que essa atuação, que essa interação neurobiológica, ela vai moldando e mudando o comportamento do indivíduo conforme a doença vai se desenvolvendo. Então, o nosso objetivo, quando a gente trabalha com dependência química, a não ser que nós sejamos mesmo psiquiatras ou neuropsicólogos e fazemos mesmo intervenções neurobiológicas, mas o nosso objetivo nunca é se aprofundar nesse assunto. Nós precisamos compreender as alterações que existe neurobiológica para a gente entender como é que a doença ela se desenvolve e se perpetua. Então, não é um tema muito aprofundado para nós, até porque nós não temos um porquê na nossa profissão, ou no nosso desenvolvimento, nas nossas interações, entender ao fundo essa neurobiologia. O que nós precisamos entender, que é o que nós estamos trabalhando desde ontem, é levantando o entendimento, é trazendo o entendimento, escalando esse entendimento de que o transtorno por uso de substância ele é medido, ele é diagnosticado por comportamentos disfuncionais. Então, o nosso objetivo é, quando chegar na aula dos critérios diagnósticos, que vai falar muito dos comportamentos, nós já termos uma base, a gente tem uma base do porquê daquele comportamento se desenvolve daquela maneira. Aí a gente vai ter mais capacidade de estar tratando essa pessoa, de estar trabalhando com essa pessoa, de estar colhendo esse indivíduo que está sofrendo pelo transtorno de uso de substância. Então, nós vamos dividir um pouco esse conceito biopsicossocial. Hoje nós vamos falar dessa parte biológica, ou seja, neurobiológica. Nós não vamos atender na questão fisiológica, as alterações que ocorrem em todo o organismo, mas a gente vai se atentar muito na questão do sistema nervoso, que é onde acontece outras interações e alterações que vai trabalhar, por exemplo, com a área psicológica, emocional e comportamental do indivíduo. Então, esse conceito da neurobiologia a gente precisa entender. Mais uma vez, eu vou deixar aberto para você, assim que você quiser se sentir à vontade, precisar, você levanta a mãozinha, que nem eu estou fazendo aqui agora, lá, minha mãozinha levantada lá. Tem uma mãozinha aí, você aperta nela para levantar, e a gente abre o microfone, tu abre o microfone, você comenta, faz a tua pergunta, você fica à vontade, não se atente a me deixar falando sozinho, não saia daqui com dúvida. O nosso objetivo é sair daqui com o entendimento. O pessoal também está chegando mais gente. Seja bem-vindo a quem está chegando. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho desses aspectos biológicos do transtorno por uso de substância. Ontem, a gente já começou a trazer o entendimento de que esse transtorno por uso de substância, ele é multifatorial, ele não se desenvolve e ele não se perpetua em um único fator. Então, não dá para nenhum de nós afirmar, em nenhum critério, nenhuma base,
né, científica para a gente afirmar que o indivíduo se tornou dependente do uso de substância somente por uma questão biológica, que não teve interações de questões sociais e psicológicas. Não dá. Como também não dá para afirmar que ele se tornou somente por uma questão psicológica, que não houve alterações biológicas e sociais. Também eu não posso afirmar. Então, é muito difícil nós acharmos a raiz da onde esse transtorno se inicia, mas a gente consegue mapear um caminho de desenvolvimento, porque esse caminho ele é mais ou menos padronizado. A gente vai entender que cada indivíduo ele tem uma relação com a substância, dentro daquilo que ele entende por vida, dentro daquilo que ele aprendeu, dentro daquilo do ambiente que ele se desenvolveu, das crenças que ele tem, do fator biológico que ele tem, cada um tem a sua interação. Porém, o caminho do desenvolvimento desse indivíduo para a dependência, ele é mais ou menos padronizado, porque todos vão ter que experimentar a substância, em algum momento eles vão fazer o uso abusivo, eles vão criar tolerância, eles vão ter crise de abstinência, eles vão passar pela fissura, e aí ele vai ser diagnosticado, ele vai criar para ele uma condição de dependência. Então, essas questões, elas são muito padronizadas. As outras interações, elas são muito pessoais. Mas no padrão biológico, por exemplo, ela vai ser muito padronizada no desenvolvimento desse indivíduo que vai ter um transtorno, né, por uso de substância. Então, quando a gente fala de aspectos biológicos, por exemplo, nós vamos se concentrar nas interações e alterações que ocorrem no cérebro, em especial no sistema nervoso desse indivíduo. Então, são duas coisas para a gente sempre analisar. Primeiro, a interação que esse indivíduo tem, que o organismo dele tem, que o sistema nervoso central dele tem. Como que acontece essa interação lá dentro? Entre substância e indivíduo e as alterações que ocorrem através dessa interação. Então, são duas coisas que se a gente pegar um caso desde o começo, for fazer um estudo de caso, a gente mapear a vida desse indivíduo, a gente vai descobrir que esses dois fatores são primordiais biologicamente para que a dependência química ela seja desenvolvida. Então, a gente está falando da gene, né, da genética do indivíduo, a metabolização dessa substância, como é que ela interage com esse indivíduo, as alterações neurobiológicas que acontecem, elas são rápidas, elas são demoradas, ela ocorre em que grau, em que nível, né? Como que esse indivíduo reage a essas alterações, são todas questões para a gente entender essas questões biológicas quando nós falamos do transtorno de uso de substância. Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar hoje é a questão da gene, a genética, né? O que está por dentro. Ela está muito ligada à genética, eu já vou lhe explicar o porquê, ela está muito ligada como um organismo de um indivíduo, ele vai responder a essa substância. Então, já foi estudado, já foi comprovado que, por exemplo, geneticamente, alguns indivíduos têm uma predisposição na sua gene para responder positivamente a uma classe de substância, enquanto outros indivíduos respondem negativamente à mesma classe de substância. Então, apesar dos organismos, dos indivíduos serem muito parecidos, seres humanos contêm a mesma formação, o mesmo desenvolvimento, algo na genética dos indivíduos trabalha para eles responderem ou positivamente ou negativamente àquela substância. Vou lhe dar um exemplo. Um indivíduo, lá na sua experimentação, vamos lá, o indivíduo vai fazer uso de álcool pela primeira vez na vida, ele vai experimentar o álcool, ele vai passar pela experimentação. E durante essa experimentação, a hora que ele dá o gole, que ele sente o gosto, o sabor, a textura, o grau que está a bebida,
os efeitos que ela causa, né? O indivíduo, a partir dali, a gente diz que numa questão genética, duas coisas vão acontecer. Ou vai haver uma interação positiva, ou vai haver uma interação negativa. Então, através dessa interação positiva ou negativa, a gente diz que é uma predisposição. Então, o indivíduo se dá bem, por exemplo, com substância estimulante. É um indivíduo que faz uso, por exemplo, de cocaína, de cigarro, né? E aí, esse mesmo indivíduo, ele pode não se dar bem com substâncias depressoras, né? O organismo não reage bem. Então, tem gente, por exemplo, que bebe e fala, eu não gostei, esse negócio não me faz bem, me deixa ruim. Eu gosto de usar tal substância. Então, dentro do conceito de recuperação, a gente vai ouvir muitos indivíduos falar a substância de preferência. Qual é a droga de preferência? Qual é a substância de preferência que o indivíduo tem? Então, cada indivíduo, ele desenvolve essa substância de preferência. Por quê? Por causa do gene. Essa interação que o organismo tem com a substância. E esse gene se pregou ou se estudou, existe até uma parte da ciência que defende, que estuda isso, mas nada é muito comprovado de que isso está geneticamente passado de geração para geração, né? O indivíduo nasce com essa predisposição. Existe um outro campo de estudo científico, que é uma outra linha de raciocínio, que diz que não, essa interação positiva genética, ela se desenvolve através de outros fatores, como ambiental, crença, né? Então, no ambiente, por exemplo, onde o indivíduo vê que é natural o uso de bebida, né? Ele cresce com aquilo, ele desenvolve aquilo, e aí, no momento que ele tem esse contato, ele não tem muito essa repulsa. Pode ter, mas por causa de crença, de como ele... Então, existe uma parte da ciência que diz que essa gene está ligada a um processo do qual o indivíduo é desenvolvido. Um processo de ambiente, um processo onde, de relacionamento, onde é desenvolvido os relacionamentos, o ambiente onde ele está, o bairro onde ele mora, a casa onde ele cresceu, né? O ensino que ele teve, o desenvolvimento que ele teve, as crenças que ele adquiriu. Então, existe uma parte da ciência, e a ciência até hoje, ela não tem esse consenso. Então, se você for pegar literatura, por exemplo, médica, biomédica, biológica, você vai ver uma parte da literatura dizendo que essa gene está lá com o indivíduo e é passado de pai para filho, beleza, né? Existe uma linha de estudo em cima disso. Como também existe outra linha de estudo que vai dizer que esse aspecto da gene do indivíduo é na interação que ele tem com a substância, né? E aí existem uma série de estudos que vão defender uma teoria com uma série de estudos que vão defender a outra. Eu, em particular, agora eu vou dar minha opinião pessoal, né? Na minha opinião pessoal, eu acredito muito nessa questão da gene do indivíduo, na interação que ele tem ao longo da vida, né? A questão de criação, a questão de crenças, a questão de ambiente, de desenvolvimento, e aí até chegar o momento dele fazer o uso da substância da maneira que ele vai interagir, aí eu considero isso como uma genética. Por quê? Porque eu já vi muitos casos de famílias, né, de pais, de mães, de pessoas que fazem uso, ou fizeram uso durante muito tempo, tiveram seus filhos, fizeram uso, inclusive, na gestação, né, fizeram uso na criação, a criança cresceu em um ambiente também propício ao uso, mas que as pessoas cresceram e não fizeram uso, chegaram a experimentar e não se deram bem com aquilo. Então, vai muito da relação, vai muito da... Então, muitos fatores. A dependência química, ela tem esse aspecto difícil da gente diagnosticar, intervir e trabalhar, porque ela é muito multifatorial, ela é muita coisa, né? É uma somatória de A mais B mais C, que dá D, tira E e põe F. Então, não tem um padrãozinho de desenvolvimento. Tem coisa que a gente entende que funciona, mas tem coisa que a gente não tem explicação.
né? Existe um senhor, sempre que eu falo muito dele, né? Porque é um caso a ser assim estudado, um senhor que mora no final da minha rua, né? E eu conheço ele desde que eu me conheço por gente, e a gente ficava lá no bar lá enquanto eu estava no meu uso, nas minhas loucuras, e ele direto ia lá, ele saia da casa dele, ia lá. É um senhor muito distinto, tem sua família, seus filhos bem criados, dono de empresa, né? Uma casa muito boa, uma vida muito estável, e ele direto falava para a gente buscar a substância para ele. Pega lá cocaína para mim, pega lá. E aí, direto eu via ele fazendo uso e dormir, né? E passar semanas e meses sem fazer o uso. E eu ficava me perguntando como é que o cara consegue fazer isso. Sendo que existem pessoas que faz um uso e só voltam depois de 4 dias. Né? Só volta à realidade depois de 4. Como é que esse indivíduo consegue fazer isso? Então, vai muito da relação, é aquilo que nós estudamos ontem. Ele tem um padrão de consumo social. Ele está correndo um risco de desenvolver uma dependência? Claro que está. Mas algo no organismo dele responde diferente do que no organismo do outro. Né? Então, é muito essa questão da interação do organismo, de como que o organismo ele vai responder à substância. O fato é, todo dependente químico ele respondeu positivamente a essa substância e perdeu o controle sobre o seu uso. Isso é um padrão, né? Mas outras pessoas, em determinado momento, ela pode fazer o uso da substância e já rejeitar de cara e nunca mais fazer uso e não gostar, ou ter uma substância de preferência. O pessoal ficava de cara comigo porque eu odiava beber, eu nunca fui de beber, né? Nunca gostei de álcool. Aí o natural é para equilibrar, sendo que um é estimulante e o outro é depressor, é a pessoa fazer o uso da substância estimulante junto com a depressora, porque daí equilibra. Né? Então, o normal é usar cocaína juntamente com álcool. Eu usava com refrigerante, né? Porque eu odiava beber. E o pessoal ficava, mas como? Eu falava, cara, eu não sei, eu não gosto de beber. Não é uma coisa que me satisfaz, eu não vejo graça, eu não sinto nada, eu não gosto. Então, meu organismo ele não respondia bem à bebida. Como? Predisposição genética, sabe lá Deus da onde, né? Então a ciência, ela ainda não chegou nesse consenso. O fato que nós temos existe uma interação organismo-substância. Ela existe. Ou ela existe positivamente, ou ela existe negativamente. O indivíduo, ele vai responder a determinada substância bem, e a outra substância ele vai responder mal, né? Isso é tão natural quando a gente chega lá no médico, por exemplo, e ele pergunta, você vai tomar tal medicação, você tem alergia a tal medicação? O que ele está dizendo? Que o teu corpo pode ou não responder positivamente ou negativamente àquela substância. Então, ele precisa saber para que os efeitos não sejam nocivos. Então, é natural o nosso organismo ele ter essa diferenciação, ele ter essa separação e ele ter essa interação. Esse é o primeiro aspecto que a gente tem na questão do aspecto biológico. Um segundo ponto para a gente entender, e aqui está alguns pontos que a gente vai entender bem essa gene, cada organismo reage de forma única às substâncias psicoativas. É bem único, cada um tem uma reação, né, sobre aquela substância. Você imagina assim, ó, eu e fulano, a gente vai fazer o uso de substância. O negócio, ele já foi estudado isso, e aí a ciência chegou num consenso, tantos psiquiatras quanto os psicólogos chegaram num consenso, a gente vê isso em várias literaturas, que eles falam assim, que se eu e meu irmão gêmeo usar a mesma substância, o mesmo tanto, na mesma hora e no mesmo lugar, o efeito vai ser diferente em um e em outro. Então, assim, eu vou sentir, é uma droga, é uma substância que ela é extremamente estimulante, ela vai estimular o meu cérebro, ela vai. Mas que tanto? Né? Qual vai ser a reação que ela vai ter no meu corpo? Aí depende. Ela vai depender do meu metabolismo, como está, do meu estado de espírito, vai depender das minhas crenças, vai depender de como eu usei, do tanto que eu usei, da forma, da velocidade que eu usei, de como o meu corpo vai metabolizar isso. Então, é uma série de fatores. Então, cada organismo ele vai reagir de forma única
a essa substância. Isso é um ponto para a gente poder entender. Outro, alguns indivíduos têm respostas positivas e negativas. As respostas positivas mais comuns: prazer, relaxamento. Então, o indivíduo usa, dá aquele, né? A dopamina vem, é liberado lá, dopamina, prazer. Aí ele relaxa, né? São respostas positivas do organismo à substância. Outros vão responder negativamente. O cara vai ter paranoia, o cara vai ficar ansioso, né? Geralmente vai ter sudorese, vai suar muito, vai entrar em estado de pânico, né? Então, é outra coisa para a gente entender dessa interação. A genética pode influenciar? Sim, ela pode influenciar. A gente não pode negar, ser negacionista. Uma mãe que fez uso de substância durante a gravidez, o filho nasceu sem nada. Não, eu não posso fazer isso. Né? O organismo, a própria ciência me diz que isso é passado para o filho. Mas não é um consenso sobre a hereditariedade. Eu não posso dizer que aquela pessoa se tornou dependente no futuro ou que ela vai se tornar dependente no futuro, porque isso não é um critério. Isso não é um critério. Pode influenciar, mas não é um critério. Então, eu não posso formar esse transtorno por uso de substância nisso. Esse entendimento muda a nossa abordagem. Eu posso chegar lá para a mãe grávida, para a mulher que está grávida, e falar: olha, você está, né, causando mal para o teu filho, ele pode nascer com problemas, né, decorrentes do teu uso. A gente não sabe como é que essa substância vai chegar, ele pode ter uma má formação, né? Beleza, são falas pontuais. Ah, não, você vai usar, teu filho vai nascer para usar, ele já vai nascer viciado. Cara, eu não posso dizer, não existe base científica para mim ter essa fala. Pode acontecer? Pode acontecer, mas o transtorno por uso de substância ele se desenvolve de várias outras maneiras. Né? A teoria mais dominante nesse ponto da gene destaca o ambiente e os estímulos vividos como fatores principais. Né? Então, a genética ela é muito forte no ambiente que o cara está e nos estímulos que ele enfrenta ao longo da vida. Né? O que ele tem de comportamento visível, que ele aprende, o comportamento aprendido no ambiente, tá? É muito mais forte para a gente falar dessa predisposição do que propriamente a genética passada. Né? Experiências, por exemplo, como traumas, contexto social, pode moldar, né, uma resposta cerebral positiva ao uso. Pode moldar. Né? Eu volto a falar, se você tem, por exemplo, se você pega a classe trabalhadora, eu vou dar um exemplo aqui bem grotesco, assim, mas é mais uma forma mais fácil da gente ter um entendimento. A gente pega, por exemplo, o pessoal que trabalha com construção, em obra, né, aquelas obras grandes de prédio. Quase que cultural, na sua grande maioria, o pessoal que faz uso, fazer uso de álcool. E é quase cultural o pessoal que faz uso de álcool fazer uso de álcool em horários indevidos. Então, eles já chegam, né, com cheiro de bebida e passam o dia bebendo e vão embora bebendo. É uma coisa meio que de contexto social. Né? É diferente, não que não aconteça, mas é diferente da gente ver, por exemplo, um grupo de pessoas trabalhando no escritório fazendo uso de substância. Um ambiente é mais permissivo, outro ambiente não é mais permissivo. Um ambiente tem responsabilidades diferentes do outro ambiente, tem uma demonstração social, né, de interação diferente do outro ambiente. Então, essas experiências de contexto social, elas vão moldar o comportamento de uso. Quando a gente vai estudar o comportamento de uso no meio social, a gente vê que esses contextos sociais dizem muito sobre a questão da dependência química. Então, o transtorno por uso de substância, ele resulta da interação entre a predisposição e a vivência ambiental. Então, tem esses dois meios para a gente poder buscar um equilíbrio. Um outro ponto, quando a gente fala de aspecto biológico muito interessante, é que as SPAs, né, as substâncias psicoativas, elas alteram a química do cérebro. Principalmente
sistema de recompensa, liberando grandes quantidades de químicas no sistema nervoso central. Então, vamos lá, o que é? Eu estou vendo aqui para mim, meu vídeo está travando. Vocês estão me ouvindo bem? Está chegando bem para vocês? Às vezes está dando está torcendo a sua voz. Não sei se é a minha internet. Eu estou vendo minha câmera aqui, parece que está meio travando. Está meio turvo, Mas isso aí. está chegando aí. Está travando, né? Tá. Vamos ver se melhora. Dei uma mexida aqui. Vamos ver se melhora. Vamos lá. Então, picotou um pouco, né? Eu vou voltar essa parte aqui. As substâncias, elas vão alterar uma parte chamada sistema de recompensa, né, que é muito falado, muito difundido no campo da dependência química. O que é o nosso sistema de recompensa para a gente ter o nosso entendimento? No nosso desenvolvimento como ser humano, né, existem algumas funções básicas de sobrevivência. Quais são as funções básicas de sobrevivência que nós temos? Alimentação, né, em todos os sentidos, comer, beber água, né, que são condições físicas que exigem questões de sobrevivência. A interação social é outra questão que exige, né, o ser humano não foi feito e não consegue, né, na sua grande maioria, eu não deveria poder viver sozinho. Ele foi feito para se relacionar, né? A procriação, por exemplo, né, o ato de procriar, para perpetuar a espécie. Então, todas essas condições, elas são condições que, ao serem feitas, quando a gente come, quando a gente bebe, quando a gente se relaciona com outra pessoa, é liberado instantaneamente uma grande descarga de dopamina, né? Uma química que me dá prazer. Por que o organismo faz isso? Porque é um estímulo para mim voltar a repetir o comportamento. Então, lá no desenvolvimento do ser humano, do indivíduo, do nosso corpo, o nosso corpo se preocupou em perpetuar comportamentos de sobrevivência. Então, comer, beber, se relacionar, atingir objetivos, crescer, tudo isso libera, né, prazer, é prazeroso, me dá prazer no ato, de uma forma para que eu perpetue, que eu continue fazendo esse comportamento. Isso é um estímulo natural do nosso corpo. Então, esse sistema que nos recompensa por ações de sobrevivência, ele é chamado de sistema de recompensa. Então, tudo aquilo que é vital para a vida, né, que é vital que eu faça para que a minha espécie perpetue, está ligado diretamente no sistema de recompensa. Então, eu fiz, sou recompensado. Eu tenho liberação de dopamina, me dá prazer aquele... A gente vê, né, eu costumo dizer assim, eu tenho depressão pós-prato. Né? O que é depressão pós-prato? O cara come, fica inchado, satisfeito, feliz, chega a dar sono. Né? O que é isso? É esse prazer que dá, essa dopamina que libera, que chega... Né? Em outras questões vitais, a gente sente esse mesmo efeito. O que a substância faz? Quando ela chega no cérebro em forma de química, ela atua nesse mesmo lugar. Ela é tão infeliz que ela tem uma atuação de prazer nessa mesma área. É exatamente por causa disso que a pessoa, conforme ela vai tendo o avanço do transtorno por uso de substância, ela vai abandonando os prazeres naturais. Então, você vê, a substância, ao ser inserida, ela tira a fome. Um indivíduo, por exemplo, que faz uso de substância química ativadora do sistema nervoso central, como cocaína, como crack, como outras, a primeira coisa que ela faz, ela tira a fome. Então, ela vai naquela área que dá o prazer da alimentação e ela supre aquele prazer. O nosso cérebro, apesar de muito inteligente, tem hora que ele é meio burro, né? Se eu posso assim dizer. Por quê? Porque ele não quer saber de onde está vindo o prazer. Ele quer saber que ele precisa liberar aquela química, ele precisa liberar aquele componente para ele continuar vivendo. Então, a partir do momento que eu tenho uma substância que induz
ele, até uma liberação, uma descarga muito grande daquela substância, eu crio uma memória associativa. Opa, essa substância me dá prazer. Então, está mexendo no meu sistema de recompensa. Para que o sistema de recompensa serve? Para poder fortificar e fortalecer o comportamento para que ele seja repetido. Então, eu fui lá, usei. Meu organismo gravou aquilo. Cara, eu vou pedir de novo para que eu sinta de novo esse mesmo prazer. Então, ele quer de novo aquela mesma sensação. Quando eu entendo esse mecanismo no meu sistema nervoso central, quando eu entendo esse mecanismo que a substância faz, fica mais fácil de, numa questão psicológica, por exemplo, eu entender os gatilhos. Né? Por quê? Por causa dessa associação. Então, você pega um indivíduo que usou num momento de muita euforia, estava muito feliz, ele foi lá e usou. O sistema registrou. Quando o sistema registrou, lá na frente, quando ele estiver muito feliz de novo, o que o organismo dele vai pedir? Ó, cara, tu tá aqui de novo, tô aqui de novo. Cadê aquela substância? Aí a gente entende como é que funciona o mecanismo do gatilho, né? A gente vai passar por isso amanhã, nós vamos falar sobre os aspectos psicológicos, mas é só para a gente entender como é que uma coisa junta com a outra. Como é que uma coisa está ligada à outra e como é que essa dependência ela vai se desenvolver. Então, lá no sistema de recompensa do indivíduo, toda vez que ele usa, que a substância vai, é feita uma memória. É feita uma memória de uso. E aí, esse comportamento que está lá no sistema de recompensa, a gente vai passar por aquilo que a gente chama de reforço positivo e reforço negativo. O reforço positivo, quando a substância usada, ela te dá algo. Ela te deu prazer, né? Ela te relaxou, ela tirou a dor. Né? Por que as pessoas se viciam em remédio? Porque ela tirou, ela está te dando um prazer. E aí o reforço negativo é quando ela tira algo de você. No caso do remédio. Minha mente foi mais forte do que a minha voz. O que o remédio faz? Ele tira o desconforto, ele tira a dor. Como o remédio está tirando a dor, a tua mente está associando a substância à tranquilidade. Então, usei a substância, me tirou. Foi feita uma memória. E essa memória fica muito ligada no sistema de recompensa. Então, o sistema de recompensa ele existe para funções naturais da vida que são vitais para a perpetuação da espécie. A substância vai nesse sistema de recompensa e tira prazer em tudo aquilo que é normal. Olha como é importante a gente entender isso para entender os comportamentos. O indivíduo não sente prazer em comer. Por quê? Porque está lá no sistema de recompensa química trabalhando. Ele não sente prazer em trabalhar para obter dinheiro, para crescer, para comprar, para adquirir, para progredir. Ele não tem prazer nisso. Né? Por quê? Porque isso também está lá no sistema de recompensa, o crescimento individual de uma pessoa. Né? O indivíduo não tem prazer de estar com a família, né? Por vários fatores, mas um dos principais fatores é porque estar sociável, estar pertencente a um grupo, estar ligado a uma família e lutar por ela, cada um dentro do seu quadrado, né? Quem é pai, quem é mãe, quem é filho, e aí existem as responsabilidades de cada um dentro desse sistema, né? E a gente luta por isso, o pai luta, a mãe luta, o filho luta para perpetuar isso, porque isso faz parte da condição humana, mas o indivíduo, quando entra na substância, por exemplo, que a substância trabalha lá nesse sistema de recompensa quimicamente, o indivíduo não tem o porquê lutar. Por quê? Porque está sendo suprida essa luta com a substância. Então, o que o cérebro entende? Que ele não precisa mais renunciar a um comportamento para agradar ninguém, porque aquela substância está dando para ele o que ele precisa de dopamina. Entende aonde começa o problema do comportamento? O problema do comportamento ele começa lá no aspecto biológico. Quando a substância em contato com o sistema nervoso central, em contato com o sistema de recompensa, ela vai aniquilando os prazeres naturais da vida porque a substância está compensando. E qual é o resultado disso? Uma série de comportamentos disfuncionais que está destruindo a vida do indivíduo, ele não está percebendo.
Ele não tem controle sobre isso. Então, quando nós vamos fazer, por exemplo, intervenções clínicas, que a gente vai conversar com o indivíduo, que a gente vai atender esse indivíduo, a gente não pode tirar da nossa mente que existe uma questão biológica atuante da substância em cima desse indivíduo. Porque senão eu vou tacar tudo para cima do moralismo. Senão eu vou colocar toda a condição, o cara não quer, eu já intervi, tentei de um jeito, tentei do outro. Por isso que eu reforço o que eu reforcei ontem. A equipe multidisciplinar ela é muito importante. Por quê? Porque numa questão dessa questão biológica, a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar com alguma intervenção medicamentosa. Estabilizador de humor, estabilizador de neurônios, né? Para que esse indivíduo volte a ficar estabilizado nos neurônios dele, que está tudo descompensado, alterado pela substância, né? Para esse indivíduo poder passar pela fissura, poder passar pela abstinência. Então, o trabalho psicológico, psiquiátrico, somado ao trabalho medicamentoso, ele tem uma chance de dar mais certo do que uma única intervenção, porque o aspecto de desenvolvimento da doença é multifatorial. Dentro desses aspectos psicológicos, lá no sistema de recompensa, o que a substância faz? Ela libera prazer, euforia, relaxamento, redução de desconforto emocional. Então, quer dizer, tudo aquilo que o indivíduo teria que ter habilidade para viver na vida, eu vou ter que trabalhar para poder estar com a minha família, sustentar uma casa, manter uma esposa, um filho, né? Essa disposição, essa garra, vou estudar para melhorar a minha condição de emprego, para melhorar a minha condição salarial, tudo isso é perdido. O indivíduo ele passa a viver porque a substância, biologicamente falando, está suprindo todo o prazer dele, está suprindo toda a necessidade existencial dele. E aí altera todas as outras funções desse indivíduo. Existe uma questão muito interessante que é para a gente poder entender. Quando a gente fala de aspectos biológicos, nós estamos falando de um aumento desregrado, principalmente da dopamina. Existem outros neurotransmissores que vão trabalhar em outras causas, mas a dopamina é a principal, porque ela está ligada ao prazer, ela está ligada ao autocontrole, ela está ligada ao indivíduo lutar pela vida ou pelas coisas, né, naturais que dão prazer, e ela está em todas as substâncias. Toda substância quimicamente inserida no organismo, chamado sistema nervoso central, ela vai liberar a dopamina. E aí o nosso problema ele é muito grande, porque ela vai dizer para o organismo que o cara não precisa mais estudar um ano para pegar o certificado e ter prazer naquela conquista. Ele pega R$10, vai lá na biqueira, pega a substância, consome, que vai dar um prazer maior do que ele ter essa luta toda. E o cérebro imediatista, com respostas automáticas, ele não quer esperar um ano para ter o prazer. É muito mais complicado. Ele quer ter o prazer imediato, que é o que nós chamamos nessa questão do sistema nervoso central, esse prazer imediato. O uso contínuo ele vai causar uma neuroadaptação. Nós vamos falar disso já já. Essa neuroadaptação ela está muito ligada à perpetuação do uso. Então, o indivíduo usa, o organismo sofre, né? A gente falou disso ontem, e aí o indivíduo usa mais para poder calmar esse organismo, e mais, aí o organismo sofre, mais ele vai se adaptando a essa constância da substância dentro do organismo. Tem a questão da tolerância à abstinência, nós já vamos destrinchar isso para a gente poder entender. E para a gente poder dar uma entrada na questão psicológica, ele trabalha nessa área que a gente chama de córtex pré-frontal, né? Que é onde está os princípios cognitivos do indivíduo. Então, a gente pega essa área, por exemplo, é onde está lá a inibição de comportamento, o autocontrole do indivíduo. São áreas do cérebro que respondem a isso, a limites, né? A conquistas, a luta. Então, toda essa questão, ela é comprometida psicologicamente, mas ela começa numa interação biológica da substância através de neurotransmissores. Então, o córtex pré-frontal, ele sofre essa redução de atividade. Por quê?
porque agora, através dessa neuroadaptação, nós vamos falar disso já, ele para de ser acessado. Então, o cérebro ele sofre uma neuroplasticidade que ele cria um outro circuito de dependência e ele não trabalha mais limite, ele não trabalha mais conquista, ele não trabalha mais inibição comportamental, ele não trabalha mais essas coisas. Então, essa questão de entendimento, nós temos que ter esse entendimento de que esse indivíduo ele está biologicamente, neurologicamente comprometido por causa da dependência. Eu sou muito a favor, dentro da lei, é lógico que a lei me permite isso, de que alguns casos muito graves de indivíduos que fazem uso de drogas, de substâncias que têm um potencial de ação muito grande, muito alto, ele passe por uma intervenção involuntária. Porque biologicamente esse indivíduo não tem mais condição de responder por si mesmo. O biológico dele está completamente comprometido. Ele não tem mais controle e a vida dele está se deteriorando se nós não agirmos. Então, de um critério dentro da lei organizado, avisando o Ministério Público, pegando lá a carta do juiz, pegando esse indivíduo, colocando numa clínica para que ele seja estabelecido. E então, entre outras intervenções, cara, eu sou totalmente a favor, porque eu já vi muita vida sendo salva nesse involuntário. Já vi muita vida sendo salva. Pessoas que estavam se destruindo e não conseguiam parar, porque perde o controle mesmo. E não é só uma questão de vontade, é uma questão biológica dos seus aspectos de uso. Então, vamos entender o que são essas alterações neurológicas, né? Com o tempo, o cérebro ele vai se adaptar. Nós falamos disso ontem, a tolerância, né? Você coloca lá 25 miligramas, o cérebro sofre, então ele precisa se adaptar a essa substância, ele muda para se adaptar. A hora que ele se adapta, aquela substância não faz mais sentido nenhum, não tem mais efeito, então o indivíduo aumenta a dose, e aí coloca o cérebro em sofrimento de novo para ele se igualar. Ele quer se igualar e ele vai passando por esse processo de tolerância e assim vai progredindo o uso. Então, o cérebro, ele tem essa inundação química. Ele deixa, primeiro, de responder a estímulos naturais. Não faz nenhum sentido. Quando eu entendo que meu cérebro não responde mais a estímulos naturais, eu consigo entender por que o indivíduo troca a família inteira reunida para um almoço no domingo pelos amigos do bairro. Não é só uma questão moral ou de caráter. Existe um aspecto biológico trabalhando ali que estímulos naturais não fazem mais sentido para esse indivíduo. Então, o cérebro ele deixa de responder a esses estímulos por causa da tolerância. E a substância, ela causa nesse indivíduo essa resposta imediata das suas vontades, necessidades, desconfortos. Então, o cara tem uma vontade. Cara, estou precisando, não sei, usa. Pronto, supriu a vontade. As necessidades comuns de vida. Usa porque supre. E também os desconfortos que ele tem emocional. Usa porque daí ele consegue resolver. Parece loucura, mas eu vou confessar algo para vocês. Parece loucura, tá? Mas vocês vão ouvir diretamente de uma pessoa que fez uso, que foi dependente, como é que isso aconteceu na minha vida. Era muito comum, eu no começo da minha dependência, eu era muito dependente, mas ainda conseguia trabalhar, e esse trabalhar era exatamente para manter o meu uso. Então, quando eu recebia, o meu primeiro ponto não era pagar as minhas contas, era usar. E aí, como eu usava compulsivamente, eu ficava assim, ó, cara, eu só tenho mais tanto, e esse tanto tem que dar por mês. Mas assim, eu começava a elaborar os meus projetos. Eu vou a pé para a empresa, eu já sei que eu vou porque eu já gastei o dinheiro da condução. Então, o mês inteiro eu vou a pé. Não, até aí tá beleza, eu ando a pé, tá tranquilo, e que não sei o que não sei o que lá. E aí eu precisava guardar o dinheiro do meu cigarro, porque eu fumava. Né? Só que eu estava usando, eu estava compulsivo. E como é que eu fazia? E aí eu tinha que colocar na conta que eu precisava comer. Né? Eu sei que no final das contas, no outro dia,
eu chegava e colocava assim, ó, bom, eu tenho aqui. Esse dinheiro aqui dá para mim comer e comprar o meu cigarro. O que que eu faço? Eu faz 2 dias que eu não como. Né? Porque eu estou virado tem 2 dias. Peguei o meu dinheiro, estou virado tem 2 dias. O que que eu faço? Eu como ou eu compro o meu cigarro? Aí a minha mente falava assim para mim na hora. Cara, se você comer agora, você vai passar um dia sem cigarro. Compra o cigarro que dá para o teu dia inteiro e depois você se vira para comer. Então, havia uma questão de trabalho na minha cabeça que as minhas necessidades, as minhas vontades, elas estavam todas voltadas a essa questão de eu suprir a minha necessidade. Eu não tinha controle, minha cabeça era voltada a ele. Hoje eu entendo o porquê. Hoje eu consigo enxergar. Então, por muitas vezes, eu não vou dizer em todas, mas em muitas vezes, as minhas tomadas de decisão era para poder satisfazer o meu uso e não para satisfazer aquilo que era vital. Pensa um indivíduo, 2 dias virado, 2 dias sem comer, 2 dias usando, e agora o que eu faço? Vou comer, tomar um banho e dormir. Não. Eu vou tomar um banho, comprar um cigarro, porque senão eu fico sem. Né? Depois eu dou um jeito para mim poder comer. Infelizmente, essa é a mente do dependente. E a gente precisa entender como é que a mente dele funciona para a gente poder trabalhar, ajudar. É muito comum, a gente vê isso muito dos indivíduos que perdem o trabalho e eles querem dinheiro para perpetuar o uso, eles criam uma crença, eu tratei muitos acolhidos assim, de que qualquer trabalho, eles se sujeitam a qualquer trabalho por qualquer valor, porque eles sabem que eles vão pegar aquele dinheiro para poder usar. Então, você pega uma diária normal de um cara aí que é para ganhar R$150, o cara faz por R$30. Não, R$30 eu encho essa caçamba de concreto para você. Para quê? Porque senão, para o outro não pegar, né? E aí, o que acontece com isso? Com o tempo, o indivíduo cria crenças na cabeça dele que ele acha que ele não consegue trabalho, que ele não é digno de trabalhar, que ele não tem nada, que ele vai ter que se submeter nisso para a vida inteira, mesmo em recuperação. Né? E a gente trata muito essas crenças depreciativas que o indivíduo cria em recuperação. Dele olhar para ele mesmo e achar que ele não tem valor. Dele olhar para ele mesmo e achar que ele não... Né? O que é isso? Isso daí começou exatamente aqui, nessa questão dessa alteração que houve nele, dele priorizar sempre a substância biologicamente, e isso foi passado para o psicológico através de crenças. E isso foi passado para o social através de comportamentos. E aí ele criou uma identidade de vida desse jeito. Quando a gente pega um indivíduo para recuperar, a gente precisa trabalhar tudo isso. Aí a gente faz o caminho inverso. A gente trabalha o comportamento, trabalha a crença, para poder, com o tempo e abstinência, ser trabalhada a questão biológica, porque daí as alterações que foram feitas biologicamente, a tendência com o tempo é ela voltar ao normal, a não ser que haja alguma complicação, né, nesse indivíduo. Como acontece essa neuroadaptação com o indivíduo, o organismo ele vai desenvolver a tolerância, o que leva o sistema nervoso a exigir doses maiores para poder atingir o efeito desejado. Então, vamos lá, eu estou montando uma construção de pensamento. Uso abusivo, aí o indivíduo ele vai criar essa neuroadaptação, então vai ter transformação no sistema neural. Como o sistema neural nele vai estar alterado, ele vai criar uma condição de tolerância. Então, 1, 2, alteração biológica gera tolerância no indivíduo. Com a tolerância, aí vem uma coisa que a gente chama de abstinência. O que é abstinência? É a condição na qual o indivíduo sofre tanto desconforto físico quanto psicológico e emocional decorrente da falta da substância no organismo. Então, o organismo, através do uso, sofreu alteração, ele acostumou o organismo com a substância, houve uma neuroplasticidade, houve uma transformação no funcionamento do cérebro dele, agora é tudo no imediato,
e aí houve a tolerância, ou seja, o organismo está buscando mais para poder viver aquela condição. Como ele não tem condições de ficar dando cada vez mais, até por uma questão financeira e dos problemas sociais que foram surgindo, ele vai experimentar crises de abstinência. Então, o indivíduo, por exemplo, você pensa a condição social dele, ele vem num uso a longo prazo, até chegar nessa condição. Perdeu o trabalho, né? Já queimou toda a roda de amigo, ninguém acredita mais nele. Ele não consegue dinheiro, ele tem duas soluções. Ou ele vai manipular as pessoas, ou ele vai partir para o roubo, né? Porque ele precisa manter essa condição de uso. E aí, essa crise de abstinência é onde começam esses comportamentos impulsivos, através desse aspecto biológico. Então, como que acontece essa abstinência? Ela ocorre logo após a interrupção do uso, geralmente nas primeiras horas. Então, o indivíduo experimenta lá essa questão de abstinência 4, 5 horas para usar o crack, por exemplo, que tem um potencial de ação e o efeito passa muito rápido. O potencial de ação alto, efeito passa muito rápido. Então, o indivíduo usou 10, 15 segundos, está no cérebro, né? O crack fumado, que a gente fala, 10, 15 segundos está no cérebro, de 10 a 15 minutos, 7 minutos, acabou o efeito, dependendo do organismo. E aí o indivíduo quer mais, né? E aí tem que recorrer. Então, ele começa a experimentar essa abstinência que a gente chama de abstinência aguda. Então, essa abstinência aguda é muito comum clinicamente a gente encontrar esses pacientes, porque ela é marcada por uma série de sintomas físicos e também psicológicos. Alguns sintomas muito comuns que a gente vê: ansiedade, né? Um indivíduo com crises de ansiedades visíveis no comportamento. Inquieto, anda de um lado para o outro, fala sem parar, muito apressado para as coisas, imediatista para tudo. Olha bem para o dependente químico se ele não é imediatista para tudo. Né? Tudo é para ontem, tudo é para agora, o problema tem que ser resolvido agora, se ele pede dinheiro tem que dar agora, se ele quer alguma coisa tem que ser hoje. Né? Essa questão da ansiedade está muito ligada a essa alteração biológica que ele colocou o sistema nervoso central dele no imediatismo da substância. Ele vai ter crises de irritabilidade altíssimas. Então, você pega um indivíduo, está lá sentado no sofá, tranquilo, você fala, e aí, não sei o que, ele tem aquela explosão, né? Reações muito altas para pouca coisa. Então, ele passa por essa questão de irritabilidade. Em alguns casos, é muito comum tremores, como, por exemplo, no álcool. Né? A gente vê os indivíduos que cessam o uso ou demoram para beber, a gente vê, a gente brinca até, né, nos bairros, né? Aqueles senhores que esperam abrir o bar, ficam lá, sentados na porta do bar, esperando abrir, se tremendo, esperando, né, o bar abrir, porque precisa tomar, senão não para de tremer. Né? Sudorese, que é esse suor excessivo do indivíduo, muita insônia, não dorme por causa do uso, não consegue dormir, não consegue ter uma noite de descanso. Isso é muito frequente, ter enjoo, ter náusea, e aí pode ser agravado para crises convulsivas, principalmente no álcool. Então, essa abstinência aguda, ela costuma durar de 3 a 10 dias, dependendo da substância e do padrão de uso. Por que eu coloquei esse slide aqui para a gente entender? Porque como o curso é a gente entender dor de cabeça também, Tarsila, exatamente, dores no corpo, dores musculares, dá muita dor muscular, principalmente o usuário de crack e cocaína, porque essa substância ela tem um desgaste líquido do corpo muito grande, ela queima muito gordura, então ela trabalha muito na musculatura, dá muita dor no corpo, pelo mesmo período. Né? Abstinência aguda, tá? Mas assim, ela varia de organismo para organismo, de pessoa para pessoa, de substância de padrão para padrão. É muito comum a gente atender clinicamente, a gente vai fazer um atendimento com a pessoa, e aí surge aquela pergunta, qual que é a melhor abordagem da gente fazer num consultório? Ou, por exemplo, eu vou ajudar meu vizinho que está com problema. Qual que é a melhor abordagem de eu fazer? Eu sempre falo assim, ó, a melhor abordagem para ser feita é aquela que trata o problema na hora. Por quê?
por causa da crise de abstinência aguda. Então, o cara chega para mim lá, com uma crise, com uma dependência, com um problema, né? Ele está querendo parar, ele chega em mim e fala, cara, eu queria parar de usar, queria começar um tratamento aí, o que eu faço? Cara, eu já tenho na cabeça, ele vai passar por abstinência. Então, não adianta agora eu olhar para o histórico de vida dele para tentar mapear de onde começou. Eu tenho que entender que agora ele está com abstinência aguda. Os próximos dias são os mais difíceis por causa do efeito. Olhar para o histórico de vida, entender, isso é um segundo plano. Em primeiro plano, a abordagem que dá mais certa é aquela que eu olho para o agora. Eu vou entender que ele vai ter crise, que ele vai passar por problema, que ele vai ficar nervoso, ansioso, ter crise de ansiedade, vai ter dor, não vai dormir. Ele vai passar por uma série de problemas, e aí eu preciso ajudar. Então, clinicamente, quando a gente vai falar de dependência química, que a gente vai ajudar alguém, que a gente vai tratar essa pessoa, eu preciso entender os sintomas de ansiedade, de abstinência que ela vai passar, porque é nisso que eu vou ter que trabalhar agora, de imediato. O cara vai me ligar amanhã, vai falar, não estou aguentando, estou precisando usar, me ajuda, o que eu faço? Ele está em crise de abstinência, o corpo está pedindo, e aí ocorrem algumas coisas nele, que daí isso já é passado para o psicológico, ele fica numa condição completamente perturbada, tanto psicologicamente quanto emocionalmente, né? Ele passa por pensamentos recorrentes de uso. Como é que eu vou conseguir? Qual a desculpa que eu vou usar? Eu preciso do motivo para isso. E se eu for lá? E se eu pedir? E se eu falar isso? Então, ele passa por uma obsessão gigantesca na cabeça dele. Quando essa obsessão não é tratada, que esse problema não é tratado psicologicamente, isso vira um impulso, um comportamento impulsivo. Então, o que é o comportamento de uso nessa fase? É quando ele não consegue lidar com pensamentos recorrentes de uso. E esses pensamentos vêm da onde? Vêm da condição de abstinência que o corpo está pedindo essa substância. Está vendo como esse contato com a equipe multidisciplinar é interessante? Opa, mas você não foi lá no psiquiatra? Fui. O cara não te deu remédio para ansiedade? Você está tomando tua medicação? Ah, não tomei ontem, eu acho que... Não, cara, você tem que tomar. Ele é exatamente para isso, para passar essa fissura sua, essa crise de ansiedade. Se você não toma medicação, cara, você está com problema, é o teu metabolismo, é lá dentro. Isso daí, o comportamento não é assim do nada, ele tem um caminho que ele tá sendo feito. E ele inicia no biológico, ele inicia na fissura, deu vontade, opa, bateu a vontade, lá dentro. Bateu, abstinência. E agora? A abstinência ela vai virar o quê? Ela vai virar uma condição psicológica. Ela vai para a mente, né? Ela vai gerar uma coisa lá na mente que a gente chama de obsessão. Pensamentos intrusivos, recorrentes de uso, e aí ele vai começar a planejar, maquinar onde vem as manipulações. Se não tem uma intervenção, uma segurança para ele tratar isso, vai virar um comportamento disfuncional. Então, o comportamento ele segue um caminho. Né? Começa no biológico, passa para o psicológico, emocional, vira um comportamento. Ele não surge do nada. E é isso que a gente precisa entender. A Tárcia está perguntando ali, ó. Algumas ou todas, ou nenhuma medicação leve, demora cerca de 15 dias para fazer efeito, nenhuma medicação, a não ser aquela que bota para dormir muito, né? Ela vai fazer efeito de imediato. Ela vai precisar passar por um corpo, vai se adaptar a ela, né, o funcionamento dela, o que ela vai fazer, o que é comum. Mas existe algo... Porque quando o cara chega lá na comunidade, é muito comum a gente ver, o cara chega no psiquiatra e ele fala, ó, tô parando aí, usei tanto tempo, né, tô entrando em abstinência, não quero mais usar. Cara, o cara taca clonazepam, né, ele vai colocar uns remédios fortes, né, para quê? Para dar uma baixada, não é para estabilizar, não. É para deprimir mesmo, que o cara não tem condição de reagir quando vier essa abstinência. Porque ele não tendo condições de reagir, a tendência é o corpo normalizar. Então, o que a gente faz? Passa lá no psiquiatra, o cara está aqui. Em vez de normalizar, deprime. Joga lá para baixo. Por quê? Porque quando vier, vai subir. Aí
segura, né? É muito comum em clínica, o cara passa por essa crise de abstinência e tem um médico na clínica e o cara dá uma injeçãozinha, os danoninho que ele fala, não, vem cá, vou te dar um danoninho, bota o cara para dormir. Por quê? Porque senão o cara não consegue. A abstinência, ela vem tão forte e ela tem um padrão comportamental tão impossível que a pessoa ela não consegue segurar, ela vai para o uso. Né? Essa questão biológica ela é muito complicada. Existem muitos casos do indivíduo, todas as recuperações que eu fiz, da queda que eu tive, né, foi sem medicação. Graças a Deus, eu consegui passar sem medicação, mas é horrível. A sensação que dá é horrível. Né? Acordar 3 horas da manhã, pingando suor, cheio de dor, né, e sem saber o que é aquilo. Né? E aí entender depois que era crise de abstinência, era falta meu corpo em sofrimento pela falta da substância. Então, é muito importante a gente entender, porque daí quando a gente vai fazer as intervenções, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, a gente, medicação, a gente entra com a parte terapêutica da coisa, a gente trabalha com a família para ter uma parte social, porque ela se desenvolveu assim, ela precisa ser tratada assim. Né? Por isso que eu falei que eu sou muito a favor, muitas das vezes, dessa internação involuntária. Existe um outro tipo de abstinência, então a gente falou da aguda, né? Existe um outro tipo de abstinência que a gente chama de síndrome de abstinência demorada, a SAD que a gente fala, SAD, SAD, está lá na apostila. Síndrome de abstinência demorada. A Társila colocou aqui, deixa eu ler, eu vou ler aqui, tá? Eu entendo que este comportamento impossível justifica a agressividade. Em alguns casos, esse comportamento impulsivo ele se manifesta de várias formas. Né? A gente tem casos, por exemplo, que um indivíduo ele criou uma crença, né, muito comum não, graças a Deus não é tão comum, a gente vira e mexe, a gente vê, de que a família tem obrigação de manter o vício dele. O indivíduo criou essa crença. E aí já aconteceu alguns casos do cara matar os pais, matar os avós. Né? Por quê? Porque ele não teve a vontade dele satisfeita naquele momento. Me dá dinheiro para usar, não dou mais. Você tem que me dar, não dou. Né? Então, esse comportamento, o que é mais comum? Cara, quebradeira em casa, briga no meio da rua. Né? Por que o indivíduo ele sai do andar de casa, ele larga a família? Porque a família não quer fazer o que ele quer. Não quer manter, né, aquele comportamento dele. O que o indivíduo ele vai para o rua? Então, assim, são muito disfuncional. Eu penso, agora vamos, né, também estreitar isso daí. Nenhum comportamento pode ser justificado. Né? O indivíduo tem que ser responsabilizado por aquilo que ele faz, independente da condição que ele está. É isso que a gente traz para a recuperação. Não. Tu fez, cara, tu fez mesmo, tu fez. Beleza, você não tinha condições de fazer diferente, nós vamos trabalhar para isso não acontecer mais. Né? Mas eu tenho que tratar esse indivíduo sabendo que existe uma condição biológica por trás. Hoje, o transtorno por uso de substância, quando a gente vai falar em legislação de saúde, ele encosta pessoas. Só para ter uma ideia. Se o cara trabalha, o cara tem lá o registro dele, leva o cara lá e encosta ele para ele receber lá, afasta ele do trabalho, porque ele não tem condições de viver em sociedade. É isso que o SUS entende. É isso que a ciência entende. Ele não tem condições biológicas de continuar uma vida, ele precisa ser tratado. Então, o aspecto biológico, ele existe, não dá para justificar tudo em cima disso, mas é uma parte importante do tratamento. Né? Como a condição da dependência é muito multifatorial, eu não posso pegar tudo e jogar em cima de uma coisa só. Então, assim, eu não posso justificar uma agressão que foi somente em cima do aspecto biológico. Não, existem outros fatores envolvidos, né? Existem fatores psicológicos, as crenças que o indivíduo tem com relação ao próximo, né? Existem indivíduos aí que, cara, se acaba na substância, mas não mexe em nada de ninguém, não rouba nada, né? Vive numa condição de rua catando latinha para poder fazer o uso da sua substância.
Então, varia muita coisa, não dá para jogar tudo num só, né? Mas o aspecto biológico é interessante a gente conhecer. Bom, nós falamos um pouquinho da síndrome de abstinência aguda, e existe uma outra, que essa daqui é mais complicada, que a gente chama de síndrome de abstinência demorada. Ela vai surgir um tempo após essa primeira fase, e ela pode durar semanas e até meses. Então, essa fase, ela está muito relacionada à readaptação do cérebro. Então, assim, o cérebro sofreu alteração fisiológica, sofreu lá. Ele foi alterado o seu funcionamento. Quando a pessoa ela entra num processo de abstinência, o cérebro gradativamente, né, ele vai voltando ao normal. Ele não volta ao normal, ele vai voltando. Então, como ele está num processo de regeneração, de cura, ele ainda vai experimentar processos de abstinência. Então, ele não é tão agudo, ele não é tão perceptível, mas está lá. E talvez esse seja o problema. De que essa abstinência demorada, ela não é tão visível. Então, o indivíduo pensa assim, pô, já estou 3 meses sem a substância. Estou legal, estou bem, né? Estou tranquilo, não volto mais a usar. E, às vezes, ele está experimentando desconforto psicológico, emocional, que é resultado dessa abstinência demorada, e ele não sabe. E ele não entende. E aí, ele se perde no meio da recuperação e pode haver recaídas no processo. Então, essa fase, ela está muito relacionada a esse processo que o indivíduo está passando de reestruturação do cérebro. Então, o que acontece? O indivíduo vai ter que ter muita paciência, e quem está do lado dele também. Porque os sintomas experimentados em cima dessa abstinência demorada, né, eles não têm muito a ver com os sintomas da substância, mas pode levar o indivíduo de volta ao uso. Vamos entender. É muito comum na síndrome de abstinência demorada o indivíduo experimentar períodos de depressões leves a moderadas. Né? Então, nada está bom, nada está legal, ele não consegue se adaptar em lugar nenhum. É muito comum o indivíduo, quando entra em recuperação, ele não conseguir firmar um trabalho de cara, ele não conseguir firmar um grupo, pode ser religioso, né? Ele experimentar vários, assim, no lugar lá não está bom, o clima não é legal, e aí a gente precisa entender que não é o lugar, é o que ele está passando. Ele está passando por uma depressão leve e moderada. Você vai fazer um atendimento clínico, você vai tratar a pessoa, você pode estar ciente. Depois que passar o agudo da abstinência, vai vir demorado. Então, ele vai ter picos dessa depressão. Ele vai ter picos desse sentimento dele. Ele tem uma dificuldade de concentração muito grande. Por quê? Porque lembra que a gente falou que mexe lá no lóbulo frontal, exatamente onde está esse campo de atenção. Então, a dificuldade de concentração dele, principalmente para trabalhos, principalmente para projetos a médio e longo prazo, é muito difícil. Se você pega, por exemplo, os grupos anônimos, NA, AA, que eles trabalham, né? Todo mundo conhece o NA, o AA, eles trabalham só por hoje. Já ouviu falando só por hoje? Por que eles trabalham só por hoje? Exatamente por essa dificuldade de concentração que o indivíduo tem. Por essa dificuldade que ele tem de planejamento a médio e longo prazo, de planejar algo para daqui 10 meses, 1 ano, e continuar nesse projeto, continuar nesse caminho. Ele não consegue. Ele perde o foco, ele muda de opinião, ele muda o caminho. Então, assim, essa dificuldade de concentração de projeto, ela é muito inerente e ela está muito ligada a essa abstinência demorada. Então, o que a gente faz nas intervenções clínicas para tratar esse acolhido? Projetos curtos. Hoje, essa semana, essa hora, agora. Né? Não, agora você não usa, não. Vamos ficar aqui agora? Vou fazer assim, ó, esse final de semana, né? Depois você fala, mas no final de semana você consegue ficar em casa? Vamos ficar em casa no final de semana. A gente faz né? Luta só final de semana. Nada de projeto muito a longo prazo. Por quê? Porque ele tem essa dificuldade. Ele vai sofrer alterações de humor brusco,
muito brusco. Acordou bem, sorridente, cheio de projeto, de plano, né, fazendo, mas de repente acabou aquilo, acabou o gás, né? Vai ter muitos picos de desejo intenso, mesmo que não fale, vai dar aquele pico, vai dar aquele pá, né, aquela fissura, aquele great pá, né, em alguns momentos, só que dura muito rápido, né, mas ele continua acontecendo. Distúrbio do sono, que é natural, irritabilidade, que faz parte. Então, essa abstinência demorada, as pessoas se enganam que acham que isso não tem a ver, né? Ah, o cara saiu de lá, mas está estranho, o jeito que ele está, entrou em recuperação, ficou desse jeito, não faz parte. Então, você já sabe que já são 2 pontos para tratar. O primeiro, abstinência aguda. O segundo, abstinência demorada, que tem um impacto mais psicológico. E aí, um outro termo muito conhecido desse aspecto biológico, para a gente caminhar para o final, é o que a gente chama de fissura. O que é a fissura? Fissura é quando dá um desejo, uma vontade incontrolável de fazer o uso. O cara, né, deu aquela vontade, bateu a abstinência veio muito alta. Quando ela atinge o pico mais alto, a gente chama de fissura. O cara está fissurado. Quando ele entra em fissura, que essa abstinência atinge o ponto mais alto, é a hora da perda de controle. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar para ele não chegar nesse ponto. Porque se ele chegar na fissura, aí acabou. Aí não segura mais. Onde o cara foge de clínica, onde o cara foge de casa, onde o cara rouba, onde o cara faz as besteiras que faz. É exatamente por causa desse ponto que a gente chama de fissura. É o ponto mais alto da abstinência. Quando a abstinência aguda, ela atinge o ponto mais alto, que a gente chama de craving, de fissura. Então, esse sentimento é um desejo. Esse desejo, ele vai trabalhar em 2 partes. Na parte obsessiva mesmo, que não adianta você falar nada, não adianta. O indivíduo está blindado, a cabeça dele está em usar. Então, ele vai usar, ele vai manipular, ele vai mentir, ele vai roubar, ele vai falar. Os pensamentos dele são só isso. Como ele vai fazer para usar. E isso vai ser levado para impulsos. O que são impulsos? São comportamentos comprometedores, que vai comprometer ele vai agir por impulso, ele vai fazer alguma coisa que vai prejudicar ele, mas ele vai fazer a si mesmo para ele poder usar. Então, a nossa maior batalha, nosso maior trabalho, quando o indivíduo entra em recuperação, é a gente não deixar chegar nesse ponto. Porque, de verdade mesmo, por experiência de outras pessoas vividas, quando chega nesse ponto, aí a gente não consegue reverter o quadro. Aí o cara vai para o impulso mesmo, porque daí os pensamentos tomam conta, o sentimento tomam conta, e ele vai ter um comportamento. Mesmo após longos períodos de abstinência, esse circuito que foi alterado, né, que está de novo nesse processo de voltar, ele pode ser reativado por gatilho. Lembra que a gente falou da memória biológica, que a gente nunca mais perde? Não perde. Eu não estou fazendo uso daquela memória, mas ela está lá. O que é uma memória biológica? A gente brinca, a gente fala assim, é como andar de bicicleta. Né? A pessoa pode passar 40 anos sem andar de bicicleta. Ela sobe em cima de uma bicicleta, ela sai andando. Ela não vai ter a mesma destreza, né? Ela ainda vai ter, até acostumar de novo, mas ela sabe andar. Está guardada, é uma memória dela. Ela sabe como fazer, ela vai fazer. Ela vai precisar, lógico, de treino para voltar a fazer com destreza. Mas a memória biológica está lá. O uso de substância é a mesma coisa, ele ficou gravado. Então, esses circuitos, eles podem ser reativados com 10 anos, 15 anos de abstinência, 20 anos de recuperação. E é uma coisa que lá na psicologia, nos aspectos psicológicos, nós vamos estudar um pouco dela, que são gatilhos. Através dos gatilhos, essa fissura ela pode ser reativada. O cara pode ter um pico de fissura. Através desses gatilhos, ele pode, de novo, experimentar uma síndrome de abstinência. E aí, o que a gente faz? Como o cara está em recuperação, a gente trabalha habilidades sociais com ele, habilidades emocionais, para, se isso acontecer, ele não ir para o uso.
né? Um desses aspectos interessantes que a gente trabalha, só para a gente ter uma noção, é o que a gente chama do cartão de enfrentamento. Então, o que é o cartão de enfrentamento? A gente pede para o indivíduo escrever no papelzinho ali os prós e os contras de fazer o uso. Quais são as partes positivas e quais são as partes negativas? Se vier acontecer esse momento de fissura, essa síndrome de abstinência demorada, se bater nele, quais são os pontos positivos e negativos? Então, o que o indivíduo faz? Ele escreve, ele não deixa para escrever na hora, não, ele já escreveu. Ele escreve, deixa lá na carteira, deixa no bolso, deixa com ele. Bateu o desespero, bateu o negócio, veio uma abstinência, veio uma fissura, ele pega o cartão do enfrentamento. E aí, nesse cartão de enfrentamento, está lá descrito, existe benefícios do uso? Lógico que existe, senão ninguém usava. O cara vai sentir prazer, euforia, vai sanar o desconforto dele. Ele vai conseguir passar por aquela situação difícil. É uma situação de fuga. Ele tem uma lista de coisas. Não, eu vou ficar mais desinibido, vou ficar mais tranquilo, o estresse vai passar. Né? Se eu usar, eu vou conseguir lidar melhor com a situação, eu vou me concentrar, eu vou ter um desempenho melhor no trabalho. É melhor que eu use, porque daí isso daqui passa logo. Eles têm os benefícios dele, cada um tem o seu. Aí, por contrapartida, eles têm um problema, o malefício que aquilo vai causar. Quais são os malefícios do uso? Se eu usar, cara, eu não tenho controle. Eu corro o risco de perder tudo aquilo que eu já conquistei. O ambiente que eu estou, cara, não é interessante para mim usar, não. Né? E outra, minha família. Olha o que eu conquistei com a minha família. Então, ali ele vai conseguir pesar, a gente vai treinar isso com ele, lógico, aquilo que a gente chama de balança decisional, né? Ele vai pesar os prós e os contras para que ele possa tomar uma decisão mais assertiva, exatamente quando vier esse problema da síndrome de abstinência demorada, que ele tivesse esses picos de abstinência muito aguda, que ele tivesse a fissura. Aí ele vai poder tomar uma decisão mais assertiva. Então, é importante nós conhecermos como é que funciona o biológico, até para a gente ter estratégias de enfrentamento, para o indivíduo poder passar com essa situação. Então, lá na fissura, o que ele vai ficar? Muito estressado, né? O que pode ligar isso, os pontos que a gente está vendo, né? Que é os gatilhos, né? Uma situação de estresse que ele não tem habilidade emocional para lidar, pode liberar uma situação de gatilho, porque ele vai associar a substância, ele vai associar que aquilo vai tirar o desconforto dele, a memória vai ser ativada. Ambientes associados ao uso, também é outra coisa que liga muito isso daí com os gatilhos. Pessoas ou objetos relacionados à substância, é muito comum também acontecer, as pessoas terem objetos relacionados ao uso, pessoas relacionadas ao uso, por isso que lá a gente sempre fala, cara, ó, os evites, né? Evita hábitos, pessoas e lugares, você tem que evitar, porque isso daí são gatilhos, né? Pensamentos automáticos ou lembranças, pensamentos intrusivos que surgem diante das situações, lembranças, né? Às vezes o cara está lá passando por uma síndrome de abstinência muito demorada, está depressivo em casa, aí do nada vem a lembrança de uma balada, pô, hoje é sexta, tem aquela balada lá, né? Aquele dia foi legal, a gente estava lá com a menina, a gente usou, foi uma noite bacana, né? Hoje tem balada, se eu fosse lá para a balada, mas não usasse, obviamente, a manipulação, né? Eu tenho que evitar os lugares, mas eu começo a me manipular. Estou meio para baixo, se eu fosse uma balada, a balada ia ser legal. Né? Então, eu vou criar condições para o meu uso, estou me manipulando. Então, a gente precisa trabalhar com esse indivíduo, ensinar para ele, verdadeiramente, ele ter habilidade para lidar com essas coisas, para ele não voltar a gatilhos de uso. Porque senão ele volta para gatilhos de uso, a probabilidade dele usar, ela é muito grande. Legal, gente? A gente chegou aí de novo ao final da aula. Hoje vocês ficaram quietinhos. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, algum acréscimo? Por favor, não saiam daqui com dúvidas, sem falar. Vocês podem ficar à vontade. A gente tem 10 minutinhos. Ninguém quer comentar nada, falar nada. Não ficou com dúvida, não, Tarso? Não, fiquei com dúvida também, não. Foi bem produtivo. Eu fiquei pensativa na parte da fissura, né? Que é o que está acontecendo agora na minha situação. Estou nesse pedaço aí da fissura. Não, eu não, meu filho. Nessa questão aí. Eu estou aqui longe pensando como que eu vou resolver isso.
na parte de internação, porque ele já ficou internado compulsoriamente. Mas agora, devido à questão do processo dele, por causa do Ministério Público, eu não posso colocar outra internação, senão eu já tinha dado entrada. Mas demora. Porque, na verdade, é muito assim, ó, o que acontece com o familiar, né, Rita? A gente pensa em solucionar a solução, em solucionar o problema, em ter uma solução para o problema. Só que, na realidade, a gente não tem muito, né? A gente tem que se dispor a estar aqui para quando ele quiser ajuda. Entende? Então, assim, ó, estou aqui, te amo, estou aqui. A hora que você precisar, que você quiser realmente ajuda, eu estou aqui, estou rezando, estou orando por você, estou torcendo para você não fazer nenhuma besteira na tua vida. Mas, infelizmente, o indivíduo nessa situação de compulsão, a gente não consegue colocar ele numa compulsória agora. Cara, todas as nossas tentativas vai afastar ele da gente ou vai fazer com que perpetue o uso. Porque o que vai acontecer? Eu vou lá brigar com ele. Eu vou lá, você tem que estar em casa, você não tem que estar aí, não. Vou lá brigar com ele. Na condição que ele quer, ele vai aceitar? Não. O que ele pode fazer? Luta, mas ele pode querer usar a tua busca como manipulação, pegar e falar, não, então tá bom, então manda um dinheiro que eu vou. Sem dúvida. Né? Então, assim, eu coloquei ele mesmo no Estado, eu botei ele numa clínica psiquiátrica pelo Estado, levei 5 meses pelo Ministério Público e ficou 3 meses e saiu. Só que agora ele foi absolvido, mas o Ministério Público está querendo tirar a absolvição e o processo ficou parado. E ele está livre, está bem, mas não encerra o processo. Então, eu tenho medo de ir lá no Ministério, lá na Defensoria e pedir até por lá uma compulsória. Olha, ele está livre, mas ele está usando. Aí vai se bota ele na cadeia. Aí eu não posso nem mexer. Nada é justiça. Enquanto não encerrar o processo. Então, assim, o que é o melhor que a gente pode fazer? Se preparar, né? Pedir muito a Deus para Deus guardar, e se preparar para quando ele vier até nós pedindo ajuda, a gente está preparado para poder ajudá-lo. Porque a gente entra num desespero tão grande que, às vezes, a nossa ânsia de ajudar acaba afastando mais a pessoa. Exatamente. Acaba afastando mais. E aí eu aprendi o controle, né? Eu aprendi assim, agora ao controle. Por isso que eu fui buscar o estudo, ajuda, vários estudos, vários vídeos, e é por isso. Tanto que agora eu fico quietinha. Antigamente eu ficava falando, perguntando, não. Enquanto está falando, eu estou ali pensando, estou assimilando assim, qual o próximo passo. Mas eu não posso fazer nada porque ele não quer. Não tem jeito. Então, assim, é muito difícil para o familiar, é muito difícil para as pessoas que nós amamos, né? É muito difícil passar por isso, a gente sabe da condição que é. Já passei na minha família, já fiz minha família passar por isso. Então, é assim, eu já fui o causador do problema e já convivi também com o problema, eu sei da dor que mas, infelizmente, a gente fica de pé e mão amarrada. Porque por mais que a gente queira o bem dessa pessoa e a gente queira cuidar dela, a gente se vê num dilema, né, de agora, eu vou lá e amarro, e trago, isso eu vou afastar a pessoa, eu também não posso ajudar ela a perpetuar o uso, né, é muito complicado. Deixa eu ouvir Dona Ruth aqui. Por favor, abre o microfone, fica à vontade. Olá, meu nome é Ruth Rosiane. Eu tenho uma pergunta. Abstinência e fissura é a mesma coisa? Tá. A abstinência, ela é uma resposta do corpo pela falta da substância. Então, vamos lá. São reações que meu organismo tem porque está faltando a substância. A fissura é a parte mais aguda da abstinência. Então, a senhora pensa assim, ó, a abstinência veio, aí ela começou, 10%, não tem a substância, 20%, 30%, 40%, 50%, e aí vai aumentando, os problemas psicológicos, emocionais, eles vão aumentando. A hora que ele atinge o ápice, né, que ele atinge o ponto mais alto, aí começa a fissura.
Entendeu? Entendi. Porque eu sou uma adicta, né? Eu já fui internada 2 vezes, mas eu faço parte do NA, eu escutei você falando aí. Eu vou nas reuniões, é isso que me mantém limpa, sóbria, né? Eu queria saber, assim, isso é comportamental. Quando eu estou nervosa, com vento, com qualquer coisa, isso pode ser uma abstinência? Pode. Pode ser uma abstinência. Vamos lá, tem 2 pontos que a gente precisa trabalhar. Pode ser uma abstinência, que deixa a gente completamente em conflito, estressado, nervoso, irritado. Pode. Mas pode ser também uma condição psicológica que eu preciso treinar habilidades para lidar com situações. Entende? Então, ela pode ser uma abstinência, como ela pode ser uma falta de treinamento de habilidades. Porque o que a substância faz com a gente? Ela coloca a gente numa condição de ciclo vicioso, imediatista, tão grande, né, que ela condiciona a minha mente a toda situação de estresse, eu fazer o uso da substância para me acalmar, para solucionar aquele problema. E aí eu passo por uma coisa que a gente vai estudar amanhã, chamada de déficit cognitivo. Eu tenho uma deficiência cognitiva de solução de problema. Eu tenho uma deficiência cognitiva de lidar com emoção. Eu tenho uma deficiência cognitiva para lidar com estresse. Então, qualquer situação que me deixe estressado, eu não sei lidar com ela. Resultado do meu uso. Então, o que eu preciso fazer? Um acompanhamento psicológico para me reestruturar o meu cognitivo. Eu preciso de treinamento de habilidades. Entende? Aí eu vou resolver o que é que está me deixando estressado. Por que eu estou estressado? O que está acontecendo que está me deixando com essa reação? É uma condição da substância ou algo que eu não estou sabendo lidar? Entende, Rosane? Então, são situações que a gente vai ter que encontrar resposta, e aí a terapia ajuda muito. Eu faço terapia. Ajuda muito. Nossa, muito interessante, hein? Se for parar para analisar, igual você fala, é muitos fatores, né? Tudo tem que ser analisado. É muita coisa. Tem que analisar de todos os ângulos, né? Assim, a gente não sabe o que está acontecendo, se foi uma condição psicológica que a dependência me colocou, que hoje eu tenho um comportamento assim, né? Então, assim, às vezes eu adquiri esse comportamento com o uso de substância. Eu tenho um padrão comportamental assim hoje, né? Às vezes me faz mal ficar estressado, não saber lidar com a situação. Pode não ser que seja abstinência, mas pode ser um déficit cognitivo. Aí eu preciso trabalhar isso. O que me deixa assim? O que eu posso fazer para mudar isso? Então, em terapia, é muito interessante e nos ajuda demais a gente trabalhar essa questão. Muito obrigada, foi bem esclarecedor. Obrigado, viu, Rosiane? A Cláudia colocou assim, nós vamos ter que assistir de novo. É muito interessante esse campo da dependência química. Eu falo assim, eu amo mexer com isso, trabalhar com isso, falar sobre isso, né, instruir as pessoas sobre isso, porque é muito interessante. É um campo que, se nós conseguirmos entender ele, se a gente conseguir assimilar os pontos, as nossas abordagens, a maneira como a gente trata as pessoas, ela muda. Ela muda por completo. A gente tem mais ferramentas. A gente tem mais abordagens, a gente tem um linguajar, a gente tem uma sapiência maior para a gente lidar com um problema que é tão complexo. Né? Então, assim, eu só agradeço muito a Deus de ter essas oportunidades de falar, de você estar aqui, da gente dialogar sobre isso, né? Da gente aprender junto sobre isso, desenvolver um conhecimento, porque com toda certeza, o que eu espero, né? O que eu oro muito a Deus, o que eu peço, é que você saia daqui com esse conhecimento para que a tua abordagem sobre o problema mude, para que você consiga verdadeiramente acolher essa pessoa dentro dessa complexidade que ela é. Porque olha bem o que é um adicto, o que é um dependente químico, o tamanho da complexidade que ele é. E aí, a gente conhecendo essa complexidade, nós temos mais condições de fazer
as nossas abordagens. Legal, gente? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Nós chegamos no nosso horário, 21h30. Então, tá bom. Já que ninguém tem nada, obrigado vocês mais uma vez. Obrigado por me suportarem, por ficar ouvindo essa falação minha. Né? Muito bom ter vocês aqui. Me sinto honrado. E amanhã, então, a gente tem o nosso encontro 8h de novo, né, para nós falarmos sobre os aspectos psicológicos. Cara, fantástico. A cognição do indivíduo, a maneira que se desenvolve tudo isso. A gente vai falar um pouco disso daí amanhã. Tá bom? Gente, obrigado. Beijo no coração de vocês. Obrigado por tudo. Tamo junto. Até amanhã. Até amanhã. Maravilhosa aula.